Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 8, versículos de 11 em diante. Isaías, capítulo 8, versículos de 11 em diante, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar mais alguma coisa a respeito de Jesus, o Messias. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse: não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês, e serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam, e serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão, ficarão presos nessa armadilha. Eu disse aos meus seguidores: guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso que mora no Monte Sião nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médios que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Esse texto é uma outra profecia messiânica. E para que a gente possa entender essa profecia, a gente tem que olhar para o texto-chave que nos ajuda a discernir qual é a mensagem desse texto. E o texto-chave dessa secção é o verso 18, que diz assim: e aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso que mora no Monte Sião nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. O que está falando aqui é que, num determinada época, Deus falou com Isaías e pediu que Isaías colocasse nomes proféticos em seus filhos. E esses nomes seriam sinais proféticos do Messias. O primeiro nome que ele colocou no seu filho e que era um sinal profético vai aparecer no capítulo 7, no versículo 14, onde nós sabemos esse nome, já estudamos: Emanuel, Deus conosco. E houve a profecia de que a virgem daria à luz a uma criança, e essa criança teria o nome de Emanuel, e essa era uma profecia messiânica. Mas agora, o nome do filho de Isaías, que era um sinal profético e messiânico, é um nome muito difícil para a gente falar. Se você está procurando um nome para o seu filho, esse aqui é uma sugestão que eu não daria para você, tá? Olha que nome: Maher Salal Has-Bas. O sentido do nome que Deus queria que fosse colocado no filho de Isaías também é complicado. Para a gente traduzir, seria alguma coisa parecida com isso: rápido despojo, presa segura. Ou como a Bíblia na linguagem de hoje traduz, seria furto rápido, roubo veloz. Que nome, já pensou? Você chamar o filho assim: furto rápido, vem aqui, não é?
Complicado. Mas esse era um nome profético, ele tinha um sentido. A família de Isaías representava uma mensagem profética a respeito do Messias. E a mensagem profética para aquele tempo, e temos que entender que toda mensagem profética ela tem dois sentidos: um sentido temporal, para aquele momento em que o profeta estava falando, e um sentido mais adiante, esse que falava do Messias. E a mensagem profética para aquele tempo, para o tempo de Isaías, era que o julgamento futuro estava chegando. E quando a Síria conquistaria a Síria, um outro país, e invadiria Israel e Judá, e quando a Babilônia levaria Judá para o cativeiro. Mas o sentido messiânico dessa profecia era de que o Messias seria uma pedra decisiva, um marco final, onde tanto a bênção de Deus se revelaria para aqueles que dele fizessem a pedra fundamental, o alicerce da vida, como também seria a pedra de tropeço para aqueles que, não querendo firmar-se nele como alicerce da sua vida, tropeçariam para o juízo. O que Deus queria que ficasse claro é que a vinda do Messias era um divisor de águas, e que Jesus poderia ser bênção para todos aqueles que quisessem colocar sua vida sobre ele como alicerce, como estrutura. Mas Jesus também é julgamento de Deus para todo aquele que rejeita a bênção, e não tem meio termo. E o que a palavra de Deus está dizendo é que Jesus é o grande divisor das águas da vida humana. Nele você vai encontrar ou a bênção de Deus eterna, salvação, ou a maldição de Deus eterna, juízo e inferno. Tem muita gente que não gosta desse tipo de mensagem, mas eu não posso tirar da palavra de Deus aquilo que está na palavra de Deus, porque essa mensagem é da palavra de Deus. Eu queria olhar para esse texto de Isaías, e Isaías vai agora nos próximos versículos dizer de algumas maneiras pelas quais nós escolhemos de modo errado, e o que nos faz escolher a coisa errada. Se Jesus é esse divisor das águas, se Jesus é essa pedra fundamental que pode ser a pedra de construção da minha vida eterna, ou pode ser a pedra do juízo, da decisão de Deus, porque sem Ele não há salvação, então como as pessoas estão falhando ou errando na escolha? O que leva algumas pessoas a escolher errado? E esse é o tema do capítulo 8 de Isaías. O que leva pessoas a escolherem de modo errado o seu caminho de fé? A primeira coisa que Isaías vai nos ensinar nesse texto é que há muita gente que está escolhendo errado a sua jornada de fé, porque troca a fé simples, serena, tranquila, uma confiança muito simples, muito sensível na graça de Deus, pela sensação de força. E isso vai aparecer nos versículos de 5 a 8 do nosso texto, do capítulo 8, de 5 a 10 do nosso texto de Isaías capítulo 8. A primeira decisão equivocada que o povo tomou foi trocar as fontes de Siloé, águas calmas, movidas por Deus, que traziam cura. E esse é o exemplo que está lá no Novo Testamento, na fonte de Siloé, né?
tinha um lugar que chamava-se Betesda, Casa de Deus, e que as pessoas ficavam esperando o